Pessoal, vamos falar sobre como está o conflito na Ucrânia aí no último dia e sobre o que o Ministério da Defesa ucraniano falou, chamou de próxima fase da guerra. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Davi Duarte, Babu e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, como vocês podem ver, não teve nenhum grande avanço aqui no mapa, né? Não teve nenhuma grande alteração. Essas bolinhas aqui com uma boia é aviso de alerta de ataque aéreo, de mísseis. Então isso é normal aparecer na Ucrânia toda, porque tem os alertas de mísseis, eles nunca sabem aonde o míssil vai ser jogado, né? Então, os russos avançaram alguma coisa aqui na região de Sievierodonetsk. Eles têm tentado pegar essa cidade aqui, que é muito grande. São essas duas grandes cidades que restaram nas mãos ucranianas em Luhansk, né? Severodonetsk e Lysychansk. Então, os russos avançaram alguma coisa aqui também, mas ainda estão naquele mesmo esquema. Avançaram muito pouco, perderam muita gente, perderam muito material. É o padrão mesmo da guerra na Ucrânia, né? Aqui em Kharkiv, os ucranianos têm avançado cada vez mais. Aqui não está refletindo muita coisa, mas a gente tem informação de que eles já liberaram mais cidades aqui no meio desse bolo. Parece que os russos estão realmente batendo em retirada já aqui para a região para a Rússia, né? Houve houve mais alguns alertas de bombardeios do lado de lá da fronteira, né? Mas provavelmente isso não indica uma intenção dos ucranianos de invadir, é mais uma questão de que a luta está acontecendo agora tão próximo da fronteira que no final das contas uma bomba ou outra vai cair do lado de lá, né? Enfim, teve também de significativo ontem um bombardeio muito forte aqui em Lviv, no oeste da Ucrânia, provavelmente a Rússia tentando destruir instalações que estejam recebendo armas dos Estados Unidos, do pessoal da OTAN e coisa e tal. Teve, de fato, uma instalação militar ucraniana aqui em Yavoriv, que é bem próximo da fronteira com a Polônia, que foi destruída mesmo. Os mísseis atingiram a instalação, destruiu a instalação, mas a Ucrânia falou que não houve nenhum prejuízo nisso daí, né? É lógico que a gente não sabe, pode ser que sim, tenham destruído algumas armas vindas lá de fora, não dá para saber. De qualquer forma, isso foi o que aconteceu ontem de significativo aqui na batalha, né? E isso mostra pra gente aquele risco que eu falei da estagnação dessa frente. Isso é um problema realmente. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante, né? Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles chamaram atenção para um ponto que eu acho bem interessante sobre os bloggers russos militares, né? Eles acompanham uma série de canais lá na Rússia, que tem no Facebook, no VK, em outras redes sociais que tem lá. Inclusive no YouTube, o YouTube continua funcionando na Rússia, parece que não tem mais monetização, mas continua funcionando. De qualquer forma, eles estão acompanhando alguns canais militares, ou seja, pessoas lá que falam sobre a guerra na Ucrânia. E tem uma diferença, né? Lá o pessoal é controlado pelo governo, não tem como eles falarem de forma contrária ao governo, não pode chamar de guerra, tem que chamar de operação especial, aquelas coisas todas, né? Só que eles notaram uma mudança de tom desses vários blogueiros militares lá russos, justamente naquela tentativa fracassada de atravessar o rio Donetsk ali com uma ponte temporária ali em Bilohorivka. Ou seja, o que aconteceu nisso daí? Existem muitos blogs militares lá nos Estados Unidos, lá na Rússia, na própria Rússia, feito por russos, que estão começando a criticar o exército russo, falando que, olha, que incompetência, não sei o que lá, como é que eles fizeram esse tipo de coisa, apontando um monte de problemas na logística, na condução dessa invasão russa, né? E o ponto significativo que eles colocam é o seguinte, como eu disse, esses blogs lá, eles não têm a liberdade de falar o que eles acham, né? Eles têm um comando ali do governo russo, ou pelo menos uma delimitação sobre o que eles podem falar. E o fato de todos eles estarem criticando a performance russa pode realmente significar alguma coisa. Pode significar que o Putin está querendo jogar a culpa desse troço no exército. Olha só, realmente o pessoal foi incompetente, não sei o que lá, de repente corta a cabeça do Shoigu, no sentido figurado, ou talvez não, mas bota a culpa no pessoal e é uma saída para o Putin
nessa situação, né? Culpar o exército por essa falha enorme que foi a tentativa dele de invasão da Ucrânia. Então é bem significativo isso, né? Enquanto tem blogs aqui no Brasil, tem youtubers aqui no Brasil ainda defendendo, ainda tentando passar pano para a Rússia, os bloggers militares lá na Rússia já estão criticando as forças armadas russas, né? Outra coisa que chamou atenção ontem, repara a mudança de tom que está acontecendo, hein? O embaixador russo nos Estados Unidos disse que não haverá rendição russa na Ucrânia. Como é que é? É isso? A gente está falando já de rendição russa na Ucrânia? Repara a mudança de tom nessa história, né? Isso aqui o pessoal lá da Business Ukraine Magazine levantou, né? Que a Rússia em fevereiro de 2022, vamos conquistar a Ucrânia em 3 dias, em maio de 2022, não vamos nos render. O pessoal já está começando a falar em rendição, é isso? E, de fato, o problema todo que a gente está vendo é a quantidade de equipamentos que a Rússia está perdendo, né? Provavelmente houve uma perda enorme de pessoal, principalmente, e veja, é aquilo que eu falo, né? Eu falei isso no vídeo anterior, e é conhecimento geral, na verdade. A Rússia tem muita gente, ela pode se dar o luxo de perder muitos soldados. O problema, o que acontece nesses casos, é que você tem um emburrecimento da tropa, porque você vai perdendo as pessoas experientes, que foram para a linha de batalha, que já sabem, já são soldados há muito tempo, que já conhecem a guerra há muito tempo, e quando você bota gente nova, você bota gente nova. Aquela gente nova, ela não tem esse conhecimento todo naquilo ali, então ela tende a ter uma performance menor. E, inclusive, eles comentam aqui que talvez seja justamente isso que tenha levado a coisas como essa operação ali em Bielorrívica, que gerou aquele problema todo, que causou um dano enorme. Vocês sabem, eles tentaram 3 vezes aquela mesma ponte, no mesmo lugar. E lógico, depois que da primeira vez, a artilharia ucraniana nem mudou, nem precisou mudar a configuração dela lá, foi só bombardear de novo. Ou seja, essas derrotas todas, essas perdas materiais, toda essa tática da Ucrânia, que é uma tática deliberada de ceder terreno, porém causando o máximo de dano ao inimigo possível, isso é algo que está valendo a pena, está realmente começando a causar problemas para a Rússia. A Rússia está realmente se vendo numa situação ruim, né? E muita gente me pergunta, então eu achei melhor trazer essa thread aqui do Trent Telenko. Ah, mas e as perdas da Ucrânia? E a Ucrânia não está perdendo gente também? Não está perdendo tanque também? E é bem interessante porque ele se baseia nesse outro, no Oryx, que é um registro de perdas de guerra, bem detalhado. O cara faz um registro, ele conta exatamente todas as fotos que você tem da linha de frente, ele conta, identifica até o número de série da maior parte dos veículos que são perdidos lá. Então ele faz a conta exatamente do que está sendo perdido por cada parte. E com base nisso, ele colocou aqui algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro que, algo que a gente acabou de falar, a Rússia está perdendo 2/3 de um batalhão a cada dia, ou seja, naquele dia que da ponte foi muito pior, porque foi de 1 a 2 batalhões, foi de 1.000 a 1.500 pessoas, um batalhão é 700 a 1.000 pessoas, então isso daí é realmente uma perda enorme, e aquilo que ele próprio ressalta aqui. Ok, isso não é um problema por si, porque a Rússia sempre tem mais gente para mandar, mas vai mandar gente com menos conhecimento, gente com menos capacidade, né? Sem contar aquele outro problema, Putin não pode fazer uma mobilização muito forte lá, porque isso atrapalha a posição política dele lá na Rússia, né? Enfim, o que ele coloca no final das contas é que a Ucrânia está perdendo um veículo a cada 3,5 veículos russos. Então o ratio, né, a razão aí entre o que perde a Rússia e o que perde a Ucrânia é 3,5 para 1. Ou seja, a coisa é realmente muito ruim para a Rússia. Mas material, é o que eu falo, material não é muito problema, porque um tanque, a Rússia tem um monte de tanque lá, então ela vai tirar aqueles tanques ali da frente de batalha e vai botar outros. Não é problema para a Rússia. O outro tanque é igualzinho ao antigo. Mas a tropa é problemática. A tropa, você vai tirar um soldado experiente e vai botar um soldado menos experiente, né? E ele fez a conta também com mortes de soldados ucranianos, e a razão fica entre 5 e 7 mortos russos para cada morto ucraniano. Como é que ele fez isso? Ele participa de algumas listas de conversa de diáspora, né? Que são os ucranianos que estão fora da Ucrânia, que estão em outros lugares do mundo,
e daí ele tem essa, fica sabendo da quantidade de mortos que tem por lá também. E uma coisa que ele chama atenção aqui também é para a quantidade de mortos na Ucrânia fora de combate. A Ucrânia tem um número particularmente alto de mortes fora de combate, particularmente eles contam nisso daí o pessoal que morre em hospitais de campanha. Então, isso aqui ele tirou da guerra de 2014. Em 2014, quando começou aquele movimento separatista, essa área toda listrada aqui, mais escura, estava em poder dos separatistas, né? Aí a Ucrânia entrou e diminuiu essa área aqui, ficou só essa parte de cá, que ficou na mão dos separatistas antes da invasão de 2022, né? Então, pegando os dados desde aquela época e coisa e tal, ele chega nesse número aqui de 5-1 as mortes ucranianas, e se você desconsiderar essas mortes que não são em combate, que são mortes em hospitais e coisa e tal, que ele imagina que isso nessa guerra atual não é tão ruim, isso chega a 7,3-1, 7 mortes russas para cada morte ucraniana. Então é aquilo que eu falei, né? Ou seja, não é que a Ucrânia não esteja sofrendo, evidentemente que está sofrendo, evidentemente que está perdendo gente, mas a técnica dela garante que ela vai perder muito menos que a Rússia, e a Rússia fica cada vez mais impossibilitada de avançar lá na Ucrânia. Só que isso é um problema, porque a Rússia está chegando num ponto que ela não consegue mais avançar, a coisa está ficando parada. Mas e aí, vai ficar parado aqui? Isso é um problema para a Ucrânia. E a gente tem mais indicações disso. O Shoigu, que é o ministro da Defesa russo, ligou para o Lloyd Austin, que é o secretário de Defesa americano, ou seja, é a contraparte dele nos Estados Unidos, e eles conversaram e coisa e tal, parece que houve alguma conversa sobre cessar fogo e esse tipo de coisa. Então, repara que a Rússia está ativamente, falou com Macron, falou com Olaf Scholz, falou com Erdogan na Turquia, falou com os Estados Unidos, agora ela está querendo cessar fogo. A Rússia já está percebendo que o problema, ela não consegue avançar mais. Aquela ideia de capturar pelo menos Donbás ou alguma coisa aqui, é lógico, continuam lutando, não estou dizendo que pararam já totalmente, mas tudo leva a crer que eles estão já fazendo força para chegar no cessar-fogo e ficar com os territórios que eles pegaram. O que, lógico, é ruim para a Ucrânia. A Ucrânia não tem interesse nisso daí. E é bem interessante ver aqui, essa matéria me surpreendeu sobre os projetos da Ucrânia para a virada da guerra. Segundo eles, agora a guerra está entrando numa nova fase. Faz sentido, a Rússia não tem mais como avançar, agora vai entrar numa nova fase, mas a fase principal que eles falam aqui, o principal foco da Ucrânia neste momento é recuperar as instalações militares de produção de projéteis, de reparo de armamentos e esse tipo de coisa. Isso é o foco principal deles neste momento. Ou seja, eles estão planejando para uma guerra muito mais longa do que eu tinha na minha cabeça, ou que talvez muita gente pensasse, né? Então, eles estão falando aqui que, na verdade, eles vão, eu já tinha falado isso, né, que eles vão treinar 1 milhão de pessoas, vão recrutar 1 milhão de pessoas para o exército, já tem 400 mil sendo treinadas, que devem estar prontas agora no final desse mês, mas eles vão treinar 1 milhão no total, e o foco deles agora é justamente preparatório, é garantir fábricas na Ucrânia produzindo projéteis, produzindo principalmente material, capacidade de manutenção de armas, porque, como ele fala aqui, eles têm tido muita ajuda do exterior e coisa e tal, mas eles sabem que essa guerra vai ser muito longa, em algum momento o interesse do exterior vai diminuir, e nesse caso a Ucrânia vai precisar contar com ela mesma para fazer esse tipo de coisa, né? Então, o timetable dele, a visão de tempo deles realmente está bem mais alta do que a minha, né? Talvez por eu estar torcendo pela Ucrânia, eu estou torcendo pela Ucrânia, nunca deixei isso em dúvida por ninguém, acho que a Rússia está errada, do ponto de vista moral, não tem o que se dizer nessa guerra. Você pode até questionar se a Ucrânia pode ganhar ou não pode ganhar, se a Rússia vai ganhar ou não vai ganhar, se ficar do jeito que está é uma vitória da Ucrânia ou vitória da Rússia, pode se discutir tudo isso. O que não dá para discutir é que a Rússia está errada, a Rússia invadiu a Ucrânia, iniciou violência, sempre está errado nesse caso. Mas eu estava falando em alguma coisa, esperando uma contraofensiva agora em maio e coisa e tal, mas olha só, essa declaração aqui do diretor de inteligência do Ministério de Defesa da Ucrânia, ele disse que ele espera que a guerra chegue num ponto de virada
em meados de agosto, mas que vai acabar até o final do ano. Então essa é a visão deles, ou seja, eles estão essa nova fase da guerra, é uma preparação para uma guerra mais longa, para terem munição sendo produzida na Ucrânia com facilidade. Isso é algo que a Ucrânia pode fazer, a Rússia não tem como fazer devido às sanções, tem muito mais dificuldade em fazer isso, né? E a expectativa deles, então, é que em meados de agosto que isso realmente vire algo, mude a feição dessa guerra, né? Ou seja, o que ele está implicando aqui é que seria, então, em agosto, o início da contraofensiva ucraniana, né? Bom, vamos ver como é que vai caminhar isso daí. Talvez, veja, ele pode estar simplesmente mentindo, né, deixando para lá, desconversando sobre quando será essa contraofensiva, mas parece que tudo indica que a visão deles de tempo é muito mais ampla até do que a minha, né? Bom, de qualquer forma, eles estão no controle, estão claramente numa vantagem muito grande. O fato da Rússia já estar procurando saídas para essa guerra mostra que não tem jeito, né? A Rússia já chegou à conclusão de que não vai a lugar nenhum nisso daí, né? Bom, umas outras curiosidades aqui para a gente complementar o vídeo. Essa foto aqui foi tirada na Guerra da Síria e mostrava um GPS americano, desse que você compra em loja de eletrônicos, que o pessoal usa por aí, num jato comercial, num Su-34, que é um dos jatos mais modernos da Rússia, né, um dos top da Rússia, e tem um GPS de $200 colado no painel de instrumentos aqui, né? E realmente teve um jato que foi derrubado na Ucrânia, um Su-34 também, que eles acharam também no meio dos destroços lá um GPS americano no jato russo. Ou seja, o que eles estão mostrando aqui? Que a tecnologia russa do jato, eles têm toda essa tecnologia embarcada aqui de visualização, coisa e tal, só que não funciona. Daí eles compram um negocinho na lojinha de eletrônicos ali do GPS americano e bota lá. Olha só, isso daí é a diferença entre capitalismo e comunismo. Comunismo, os caras tentam fazer uma mega estrutura estatal que vai fazer todas as coisas funcionarem, a estrutura acaba se caindo em corrupção, sendo totalmente corrupta, cada um buscando o seu próprio interesse ali. No final das contas, entrega um negócio caríssimo que não funciona. O capitalismo, com as empresas disputando o mercado, cada uma querendo fazer uma coisa melhor para vender mais, porque no final das contas você só tem lucro se você produz algo que o consumidor quer consumir. Agora, o capitalismo resolve aqui, ó, rapidinho, os caras usando um GPS de botequim nos jatos deles, né? Outra coisa curiosa que aconteceu ontem, a Ucrânia ganhou a Eurovision. Eurovision é uma competição, é tipo The Voice Brasil, sabe, né? Tem competição de talentos, né? As pessoas vão lá cantar e coisa e tal, só que é um negócio organizado por países, então cada país manda uma banda, manda um competidor para essa Eurovision, né? O pessoal que for da Europa deve conhecer melhor do que eu isso daí, né? Eu imagino que eles façam uma competição interna no país primeiro, para escolher qual é a banda que vai para o Eurovision, e aí o Eurovision é o final, a competição das bandas de todos os países ali, né? Dos cantores de todos os países. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam, eu realmente não conheço. Aqui no Brasil não passa essa propaganda, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem o The Voice Brasil. Enfim, e a Ucrânia ganhou, então, esse Eurovision esse ano, e pelas regras lá, o Eurovision, então, do ano que vem, vai ser na Ucrânia. E daí até o Zelensky falou que vai fazer de tudo para que seja disputada em Mariupol, na cidade ucraniana de Mariupol, né? Ele não prometeu que seria, né? Falou que iria fazer de tudo para. Vamos ver se consegue, tomara que sim. A OTAN vai fazer um exercício militar na Estônia, ali nos países bálticos, né? E adivinha quem vai participar desse exercício militar da OTAN na Estônia? Vai começar agora, já está começando já. A Ucrânia, a Finlândia e a Suécia, e tropas americanas. Olha só que coisa, né? A Finlândia e a Suécia certamente estão participando desse exercício militar, porque são países que, tudo indica, vão entrar para a OTAN, então certamente faz sentido a OTAN fazer exercícios militares juntos com esses países, né? E a Ucrânia vai mandar também tropas para participar desse exercício aí também. Certamente é uma alfinetada na Rússia. Olha só, tem tudo a ver. Se a Rússia sair totalmente perdida dessa guerra, é muito provável que a Ucrânia entre para a OTAN logo em seguida. Não vai ter nada que a Rússia possa fazer de qualquer forma. Talvez esse seja o único ponto
que o Putin tenha para negociar no final das contas. Não entrar para a OTAN. Ele vai dizer que conseguiu. A vitória da Rússia foi não conseguir fazer a Ucrânia entrar para a OTAN, né? Tem notícias também de russos oferecendo dinheiro para residentes oficiais para dizer que fazer depoimentos contra as forças ucranianas, ou seja, dizer que os ucranianos que eram ruins e que russo é bom e não sei o que lá e coisa e tal. O fato de estar dando dinheiro para isso mostra bem o nível de desespero do pessoal russo, né? E os Estados Unidos estão dizendo que vão tirar lições da Ucrânia para aplicá-las a Taiwan. Eu não tenho dúvida que vão, já tem muita gente tirando lição aí. Eu tenho certeza que o pessoal lá na China começou a pensar 10 vezes antes de tentar atacar Taiwan, porque percebeu o problema. Eles têm o mesmo problema da Rússia. O exército chinês também é extremamente corrupto. Eu fiz um vídeo sobre a corrupção no exército chinês lá no Visão Libertária, pouco antes do início dessa guerra, meados de fevereiro. Então, realmente é um problema. Eles perceberam o problema que numa ditadura você tem esses números enormes, parece que tem um monte de gente funcionando, o exército é fantástico. Muito disso é porque a pessoa que está embaixo não quer reportar os números reais para quem está mais acima, e no final das contas aquilo vira uma grande brincadeira, um urso de papel, ou no caso da China, um dragão de papel, que não vai conseguir nada, na verdade. Tem só número, não tem tanque real, não tem força real, né? Certamente muita gente está tirando essas lições da Ucrânia aqui. E, infelizmente, não dá para elogiar, né? Elogiei Bolsonaro, porque pelo menos ele estava ficando quieto. Ficar quieto já é bom. A diplomacia brasileira está fazendo o correto, está ficando do lado da Ucrânia contra a Rússia. Se Bolsonaro calar a boca, já está ótimo. Agora não, já veio a merda do Bozo, já caga no pau de novo. Fez aqui, negou o envio do sistema Astros para a Ucrânia. A Ucrânia pediu, não era de graça não pediu de graça não, tá? Ela pediu para comprar míssil e material para operar esse sistema Astro, né, de lança-mísseis lá na Ucrânia, e o governo Bolsonaro cagou no pau e falou não para isso. Olha o absurdo. Olha o quanto a Turquia está ganhando com o Bayraktar TB2, com a propaganda que está fazendo isso. Essa arma brasileira nas mãos da Ucrânia, destruindo um monte de tanque, é fazer uma enorme propaganda para a indústria brasileira, seria ótimo para a visibilidade. Isso tudo sem contar o motivo óbvio, é o lado certo da coisa, tem que ficar do lado da Ucrânia. Não dá para ficar neutro nesse tipo de guerra. É uma guerra que claramente tem um lado certo e um lado errado. Ficar neutro nesse tipo de guerra é ficar do lado ruim, do lado da Rússia. Então é realmente triste isso, uma besteira. Eu fico pensando quantos militares brasileiros não estão sendo pagos pelo Putin, porque só pode ter isso de explicação para esse tipo de medida idiota, completamente idiota, né? Quem sabe o próprio Bolsonaro não está no bolso do Putin lá, junto com o Lula, né? Dois merda baixando cabeça para ditador. Um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.